no sentido de as bandeiras do Centro Brasileiro de Arqueologia serem realizadas. Uma delas era a que fosse a profissão reconhecida. Ainda não conseguimos isso, pelo que eu saiba, mas o CBA lutou muito para que isso acontecesse, né? E deve continuar com a nova diretoria. Outro, a criação do Dia do Arqueólogo. Não existia Dia do Arqueólogo. Tem Dia do Geógrafo, tem Dia do Geólogo, tem Dia de todo mundo. Mas não tinha Dia do Arqueólogo. E essa foi uma ideia minha com o professor Otávio. E passamos a trabalhar nesse sentido. Um ex-secretário do CBA conhecia alguns políticos, que foi o Júlio Vaz, Júlio da Silva Vaz. E ele, então, conseguiu, primeiro, que aqui no Rio de Janeiro, a nível municipal, César Maia, por decreto, tarará, foi criado no Rio de Janeiro o Dia do Arqueólogo. Em seguida, Sérgio Cabral, a nível estadual, Dia do Arqueólogo. E depois foi para Brasília, na Câmara, foi aprovado, sancionado, assinado pelo presidente da República, não tem mais jeito. Dia 26 de novembro, data que nós escolhemos, por quê? Porque foi o dia que foi publicado o decreto-lei, né, de preservação dos sítios arqueológicos. 26 de julho. Novembro é do CBA. 26 de julho é o Dia do Arqueólogo, em função disso, que é a data que foi assinada a lei, um pouco antes da fundação do CBA, que é 21 de novembro, 26 de julho, foi publicada, então, essa lei, assinada pelo presidente da República, né, de preservação dos sítios, que está em vigor até hoje, e isso, por isso essa data foi escolhida. Então, temos hoje os arqueólogos, seu dia também, para fazer o seu festejo, o congraçamento, etc., etc., né? São essas bandeiras. A outra bandeira é tentar melhorar a lei dessa de 61, atualizar de alguma forma, se é uma outra bandeira também que ainda está em vigor. São as três principais bandeiras do Centro Brasileiro de Arqueologia. Não vou me alongar mais, eu sei que teria outras coisas até para falar, as viagens que a gente fez aí pelo interior, a viagem feita pela Gisele e Caterina no evento que teve no Nordeste. Voltamos ao Nordeste. O Célio Cavalcante, que ele diz que é guardião da memória, não sei o quê, lá do Ceará, né, Forquilha, um local do Ceará, e ele se orgulha muito, no dia aí da fundação, dia 21, ele publicou no site lá dele, que ele estava muito feliz, muito orgulhoso de ser associado do CBA, e também uma instituição que é a única que a gente tem, juridicamente falando, que é a Sociedade Paraibana de Arqueologia, que é associada do CBA, né, que também está sempre junto com a gente. Enfim, os passeios a outros lugares, Bananal, Maricá, o sítio arqueológico de Saquarema, Cabo Frio, e o Parque Paleontológico São José de Itaboraí. Com certeza, sempre o professor Otávio, enquanto vivo, também ia lá prestigiar e tudo mais, ia com a gente, e depois outras pessoas passaram a dar continuidade. Terminou a minha fala, eu retorno para o Iara e vamos assistir agora, certamente, a professora Maria Antonieta. Professora Maria Antonieta. Primeiro você? Desculpe, professora, mas o Fábio vai. Tá? A senhora dá permissão, tá, professora? Pode ser? Então, Fábio Amaral. Bom, Antonieta, desculpe, né? É só para manter uma certa ordem, né? Quer dizer, o professor Benedito aí, que é o nosso arqueólogo da arqueologia, né? Arqueólogo da arqueologia, né? E é uma coisa que a gente certamente precisa fazer com mais frequência, né? Quer dizer, os nossos colegas mais antigos, né? O jeito de fazer arqueologia há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, a gente nem lembra mais direito como é que era. Então, é bom a gente lembrar dessas pessoas, né, que contribuíram para estruturar o que a gente tem hoje em termos de arqueologia, né? Bom, o Benedito falou das antigas bandeiras do CBA, né, das permanentes bandeiras do CBA, e eu pedi para falar logo depois dele, porque nós temos novas bandeiras do CBA, né? Quer dizer, quando o CBA foi fundado na década de 60, era ainda um período muito romântico.
né? Alô? Em que uma instituição ela congregava todos os valores possíveis, ou seja, o CBA ele era um instituto de pesquisa, ele era um espaço de congraçamento, ele era um espaço de formação de arqueólogos, ele era um espaço de luta pela preservação do patrimônio, ou seja, ele era mais ou menos tudo, né? A partir da década de 80, né, a arqueologia ela tomou primeiro um ar bastante mais acadêmico, né? E na década de 90 ela certamente tomou áreas muito mais profissionais, né? Quer dizer, então hoje em dia as instituições estão bastante focadas em suas áreas de atuação. Hoje o IAB é uma empresa, né, de consultoria, né, basicamente, né? Muitos colegas aqui também são consultores, né, inclusive eu, né? A SAB, ela mais ou menos, ela atua como colegiado dos arqueólogos, né? Ela está cumprindo esse papel, tá? E o CBA, qual é a bandeira do CBA, né? Qual é a bandeira dessa presidência do CBA, né? Dessa gestão do CBA? Claro, o CBA não vai ser um sindicato, não vai ser uma entidade de classe, né? Mas não vai se furtar de se posicionar perante os grandes temas da arqueologia brasileira, né? Como a profissão de arqueólogo, né? Nós somos a favor da criação da profissão de arqueólogo, só que nós queremos que esteja bastante claro, né? Quem poderá ser arqueólogo, né? E quais vão ser os mecanismos de validação daqueles que efetivamente são arqueólogos, né? Nós entendemos que todos os que fazem arqueologia hoje em dia, indiscriminadamente, têm que ser considerados arqueólogos e não cabe a um pequeno grupo decidir quem é arqueólogo ou não, tá? Então, isso é fundamental para a gente. A proteção, as leis de proteção ao patrimônio, né? A forma de proteção dos sítios históricos, nós estaremos atentos a isso também, como uma instituição de colegiados que congrega arqueólogos, né? Nós não vamos ser uma empresa de consultoria, né? Certamente a maioria dos colegas que estão nessa gestão já tem empresa de consultoria, né? O próprio Cláudio, eu, não sei se é Camila, né? E outros colegas do próprio CBA são empresas de consultoria, ou têm empresa de consultoria, mas acontece uma coisa engraçada, né? Muitas vezes as pessoas têm feito tanto trabalho de consultoria que elas não estão tendo tempo de fazer trabalhos efetivamente bacanas de arqueologia, né? A gente tem gastado um tempo muito grande de fazer consultoria e, às vezes, a gente não tem realmente feito trabalho de escavação à moda antiga, né? E o CBA quer colocar a sua infraestrutura também à disposição desses colegas para que possamos fazer trabalhos de arqueologia, digamos assim, sistemáticos, né? Porque a universidade ela tem essa possibilidade de fazer trabalhos sistemáticos, mas às vezes uma empresa de arqueologia não tem essa possibilidade, né? Quer dizer, a gente às vezes escava um sítio arqueológico dentro de um prazo bastante exíguo, né? Às vezes é um sítio até interessante, mas por razões múltiplas, a gente não consegue dar continuidade àquele sítio e, eventualmente, o CBA pode cumprir esse papel complementar, tá? E o CBA também quer atuar profundamente na área de dar oportunidade àqueles que querem entrar na arqueologia para serem arqueólogos. Ou seja, nós pretendemos fazer cursos, né? Quer dizer, o CBA sempre foi conhecido por fazer cursos, por formar novos profissionais, né? Muitos dos nossos colegas começaram no CBA e nós vamos tentar continuar essa tradição do CBA, formar novos profissionais, inclusive para essas empresas de consultoria que precisam de profissionais para trabalhar em seus projetos e muitas vezes não podem, né, se dar ao luxo de fazerem cursos prolongados de formação dessas pessoas, né? Claro que a formação profissional do arqueólogo, a formação reconhecida do arqueólogo, ela vai ser dada num outro nível, né? Ou numa universidade, ou numa pós-graduação, mas o CBA vai sim tentar formar
profissionais para trabalhar nas empresas de consultoria, pelo menos no acompanhamento desses monitoramentos e dessas prospecções de sondagem, que geralmente tem que empregar um grande número de pessoas, né? E eu e Cláudio sabemos, né? Não sei se Camila também, o quão difícil é encontrar ou montar uma equipe grande para fazer um trabalho de monitoramento efetivo. Tá? Então, o CBA, eu outro dia usei até essa imagem, não sei se é a melhor, mas ele quer ser realmente um clube, né? Um espaço de congregação entre os arqueólogos, né? E a gente espera realmente a participação de todos para que a gente possa levar essas bandeiras à frente por pelo menos mais... Quanto tempo, Bené? Mais 50 anos? Não, acho que a gente pode botar mais 25 anos, né? Porque aí é um número redondo, né? Mas que eu espero que outras pessoas venham e levem aí a mais 50 anos. Tá ok? Yara, eu posso chamar a professora Maria Antonieta, que eu tomei o tempo dela, né? Tá? Ai, meu Deus. Bom, primeiro, aos que me conhecem e aos que não me conhecem, boa noite. Vou tentar me identificar. Bom, primeiro eu queria agradecer à comissão organizadora por ter reunido estas duas peças arqueológicas aqui. Bené, realmente nós merecemos, não é? Essas duas peças aqui. Bom, num primeiro momento, o Fábio até me pediu, e eu vou fazer uma colocação, porque acho que não é segredo nenhum, eu acho que todo mundo sabe, porque foi divulgado na SAB Sudeste, né, da criação de um curso de arqueologia aqui no Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro foi o primeiro curso de arqueologia do país, foi aqui no Rio de Janeiro, aquele curso que o Fábio, Dorita e outras pessoas fizeram, e depois acabou o curso e nada mais. Agora parece que a gente tem um curso em andamento já quase aprovado, então nós teremos esse curso em graduação de arqueologia lá na UERJ, se Deus quiser. Eu não me senti absolutamente à vontade para falar do curso, mesmo porque não sou arqueólogo. Eu simplesmente participei de uma organização por ter alguma experiência na formação de cursos, e mais nessa parte administrativa. Bom, então, de qualquer forma, o Fábio me pediu para que eu falasse um pouquinho do Parque Paleontológico de Itaboraí, né, Benê? Nós somos geólogos da década de 60. Como eu costumo dizer, pré-tectônica de placas. Hoje eu assisti uma palestra na UERJ de um professor francês, e ele trazia novidades em que a tectônica de placas, Bené, acho que já não vai ser mais a última palavra. E eu disse assim, meu Deus, é muita areia para o meu caminhãozinho. Eu que sou pré-tectônica de placas, que tive que aprender tudo isso ao longo desses anos, agora não tenho mais, Bené. Meus neurônios não vão mais assimilar tudo isso. De qualquer forma, as nossas peças arqueológicas aqui trabalharam bastante pelo Parque Paleontológico de Itaboraí. Eu não sei se vocês, eu acho que a maioria conhece o parque, não? É um parque ali em São José, pertinho de Itaboraí, a 40 quilômetros aqui de Niterói, que eu muito pouco fiz pela criação do parque. Eu cito um colega de turma, o Caniné, eu acho que a gente tem que referenciar sempre o Caniné, e o próprio Bené, que lutaram muitíssimo pela criação desse parque. Eu acho assim, que a gente tem que iniciar... Assim, o estado do Rio de Janeiro, ele é uma região em que a gente vê o que nós costumamos, geologicamente falando, pedra de matar cachorro, que é aquela pedra de paralelepípedo. É o Pão de Açúcar, é o Cristo, são esses gneiss, esses granitos, essas rochas metamórficas, e que absolutamente não têm fósseis. E descobriu-se uma pequena bacia, minúscula, se nós compararmos com os milhares de quilômetros quadrados da bacia do Paraná, Maranhão, a nossa bacia tem 1,5 km no eixo maior por 500 metros de largura.
minúscula. Isso foi descoberto no final da década de 20 e foram descobertos alguns fósseis, num primeiro momento estudados pelo Maury com uma pouquíssima importância geológica, paleontológica e tudo mais, mas que logo em seguida inúmeros outros fósseis foram encontrados com uma importância enorme. Para vocês terem uma ideia, nessa minúscula bacia, preenchida por calcários, que é um tipo de rocha sedimentar que é raríssimo aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, foram encontrados os mamíferos, que eu digo com maior orgulho, os mamíferos mais primitivos da América do Sul. A Lília não gosta. A Lília, não, vamos dizer que são os mais antigos do Brasil, são os mais primitivos. Mas, como nós temos na Argentina o Rio Chiquense, que eles dizem que lá são mais antigos, mas nós sabemos, segundo fontes fidedignas dos paleontólogos, que os nossos são mais antigos. Então, eu acho que o nosso itaboraense é mais importante que o Rio Chiquense da Argentina. E lá vem aquela rixa, lógico, que nós somos mais importantes. Então, nós temos, gente, os mamíferos mais primitivos, quer sejam eles do Brasil, quer sejam eles da América do Sul, são os mamíferos mais primitivos. E são, assim, reconhecidos no mundo inteiro. Não há no mundo um paleontólogo de vertebrados que não conheça a bacia calcária de São José de Itaboraí. Vocês conhecem? Não. Nem a importância dela. Então, eu acho que o trabalho que nós temos feito nesses últimos 10 anos é exatamente divulgar a importância desse pequeno sítio paleontológico que nós temos e preservá-lo. E, para isso, o meu colega Bené, o meu colega de turma, Caniné, o pessoal do DRM, trabalharam, o professor Paulo Couto, que ele falou, não é da época de vocês, mas é da minha. Né, Bené? Nós, os vovozinhos do parque. Pois é. Então, eles trabalharam muito, porque eles já visualizavam, na década de 30, 40, a importância que tinha aquele sítio. Então, não é algo que começou quando a pedreira cessou. Absolutamente. Ele começou muito antes. O Paulo Couto, ele já visualizava isso. É um patrimônio que tem que ser preservado. Então, eu acho que é nossa obrigação levar e procurar